Oi, meu nome é Kaique Guimarães Viana, sou aluno do Futuro VIP da turma 300 e hoje eu vou dar para vocês uma breve aula sobre como o Iluminismo influenciou a Revolução Francesa. Mas antes, eu preciso falar o que é o Iluminismo, o, o que ele é, onde ele se originou, o que ele serve, do que ele fala. E eu vou fazer um breve resumo para vocês. O que é o Iluminismo? Então tá. O que foi o Iluminismo? O Iluminismo se iniciou com um movimento cultural europeu do século XVII e XVIII, que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época. Para isso, os iluministas acreditavam na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão e detrimento do pensamento religioso. Vale ressaltar que os iluministas não eram ateus, porém, eles acreditavam que o homem chegaria a Deus por meio da razão. O pensamento iluminista foi importante para o desenvolvimento da ciência e do humanismo, que pregava a centralidade e racionalidade humana. Várias obras foram desenvolvidas nesse período, e uma em especial sintetizava a ideia de disseminação do conhecimento pregada pelos iluministas, que era a enciclopédia. Como é que fala? Enciclopédia. Os iluministas os iluministas também questionavam os poderes absolutistas dos governos, pregando assim maiores liberdades individuais e políticas. Na economia, não foi diferente. Nesse período, as ideias desenvolvidas por Adam Smith foram aceitas como uma forma de substituir o modelo mercantilista, pois os iluministas não tinham uma crença em que esse novo meio econômico seria ideal para um maior progresso, liberdade e justiça social. Por fim, esse movimento também merece ser lembrado pelas consideráveis conquistas nos âmbitos sociais e nas liberdades individuais, pois a sua crença buscava uma maior igualdade entre as pessoas, pondo um fim nas sociedades estamentais, estrutura social em que não era permitido a ascensão social e cada grupo tinha sua função para a sociedade pré-determinada. Além disso, os ideais iluministas acabaram guiando diversas nações para o fim dos governos absolutistas e para a busca da independência dos países em que ainda estavam sob controle de uma nação estrangeira. Quais são as principais ideias do iluminismo? Então, podemos sintetizar as principais ideias iluministas da seguinte forma: 1. Valorização do pensamento racional. Os iluministas consideravam a razão e a possibilidade de se questionar e inventar como o melhor instrumento para se alcançar qualquer tipo de conhecimento. 2. Defendiam os direitos dos indivíduos por acreditarem que todos deveriam ter seus direitos naturais como a vida e liberdade protegidos. 3. Defendiam a liberdade política, econômica e religiosa de todos perante a lei. 4. Criticavam o conhecimento sob controle da Igreja Católica, embora não fosse contra a Igreja de Deus. 5. Defendiam um novo sistema econômico, em troca do criticado mercantilismo. 6. Eram contra todos os privilégios da nobreza e do clero. Os ideais iluministas foram pontos centrais da Revolução Francesa, que é o que eu vou explicar agora. A Revolução Francesa de 1789. Os conceitos de igualdade, liberdade e fraternidade, desenvolvidos pelos iluministas, foram aplicados durante o processo revolucionário francês.
O que eu acabei de citar aqui foi, foi o resumo do que foi o iluminismo, de como ele se originou e qual foi o efeito dele. Agora eu vou falar o efeito do iluminismo na Revolução Francesa. O que ele influenciou? A França vivia sob o antigo regime, em que o governo era absolutista e o conhecimento era pautado pelo clero. Não havia liberdade política, econômica e social. Os burgueses, formados por profissionais liberais, em sua maioria, pagavam altos impostos para sustentar as classes dominantes e não viam nenhuma possibilidade de mobilidade social. Além disso, havia também uma população que sofria pela crise fiscal que assolava o país. A Revolução, a Revolução Francesa foi um marco de história na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É isso. Foi um breve resumo sobre como o iluminismo influenciou a Revolução Francesa. Foi um breve resumo que eu queria mostrar para vocês ou para você. Muito obrigado pela atenção. Tenha um bom dia, uma boa noite e um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Obrigado, valeu.